E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Copa Sul-Americana aqui, vamos falar num formato diferente. Eu já deixei aviso nos últimos vídeos, mas tem gente que não vê, né? Tem gente que não vai até o final do vídeo. Então esse aqui eu vou deixar no começo. Eu tive um problema no meu celular, está consertando, espero que fique bom amanhã. Então tô gravando aqui no meu notebook, para não ficar sem vídeo aqui, tô gravando na câmera do notebook. Então o formato do vídeo fica ruim, a qualidade da imagem dá uma piorada, a qualidade do áudio também dá uma pioradinha, mas vocês não ficam sem vídeos aqui, tá? E vamos falar de Copa Sul-Americana, porque a Copa Sul-Americana mudou o regulamento para o ano que vem, né? A Conmebol anunciou faz uns 3, 4 dias, né, que a Copa Sul-Americana do ano que vem terá fase de grupos, o que eu acho uma boa ideia. Mas vou explicar primeiro assim como vai ser o formato, né? Primeiro a notícia, depois o comentário, tá? Vou deixar um link na descrição do vídeo com isso por escrito para quem quiser ver. Eu achei uma página da Conmebol em espanhol, tá? Então assim, um link que eu achei, uma página que eu achei que tá bem explicadinho, tá bem fácil de ver. Tem em espanhol, então alguém pode achar um pouco difícil, mas dá para entender. Eu vou tentar achar a versão em português dela, tá? Se eu não achar, eu vou deixar em espanhol mesmo, mas dá para entender porque é uma coisa tá bem desenhadinha ali. Mas o que vai acontecer? Vão ser 4 times classificados dos outros países da América do Sul. E quando eu me referir neste vídeo a outros países da América do Sul, igual a todos os países da América do Sul, da Conmebol, né? Não estou contando Suriname e Guiana, todos os países da Conmebol, tirando o Brasil e a Argentina. Tá? Tem Brasil, Argentina e os outros. Tá? Então são 4 times de cada um dos outros países. Esses 4 times vão. Todos esses 4 times de 4 times de 8 países são 32 times. Esses 32 times vão fazer uma fase mata-mata, tá? Uma fase preliminar da Sul-Americana jogando dentro do próprio país. Então, um time da Bolívia são 2 times da Bolívia, vão pegar 2 outros times da Bolívia. São 4 times do Chile, são 2 do Chile contra os outros 2. Isso vale para 2 do Equador contra 2 do Equador, 2 do Paraguai contra 2 do Paraguai, essas coisas, tá? Vai ser assim. Daí dão 16 times. Esses 16 times vão para a fase de grupos. Então, garantidos 2 times de cada país na fase de grupos, né? Esses 16 times vão se encontrar com 6 times do Brasil, 6 times da Argentina, tá? Daí dá 28. E para completar 32, vem os 4 times eliminados da última fase preliminar da Libertadores, tá? Então, formam os 32 times. Então, seriam 6 do Brasil, 6 da Argentina, 6 do Brasil, 6 da Argentina, 2 de cada um dos outros países e mais os 4 vindos da pré-Libertadores, que pode ser de qualquer país, né? Vão formar os 32, que formam 8 grupos de 4, como a Libertadores, e a fase de grupos vai correr em paralelo com a fase de grupos da Libertadores, provavelmente ocupando as mesmas datas, eu imagino, né? O que pode exigir uma mudança de calendário da Copa do Brasil na CBF, tá? Tem que ficar de olho nisso, porque a CBF, por enquanto, aproveita que a Sul-Americana é mais curta, ocupa menos datas, então algumas datas que são jogos de Libertadores, são datas ocupadas que os times brasileiros que estão na Sul-Americana usam para fases preliminares da Copa do Brasil. Pode dar um problema aí, tá? Então quem tiver na Copa na Sul-Americana também terá um problema de jogar as primeiras fases da Copa do Brasil. Talvez a CBF tenha que mudar o regulamento da Copa do Brasil ou ajeitar o calendário ali, tá? Mas esses 8 grupos de 4 se classificam o primeiro só de cada grupo, não são os 2 primeiros como na Libertadores, tá? O primeiro de cada grupo. São 8 times que vão para as oitavas de final, onde eles se encontraram com os 8 terceiros colocados da Libertadores, formando ali 16 times para oitavas de final, quarta de final, semifinal e final, tá? Primeiro aqui é uma cutucadinha aqui rápida, que eu não gostei muito desse formato, né? Que eu acho que você forma a oitava de final com 8 times vindos da Libertadores, 8 e 8 da Sul-Americana. Eu acho que você dá um peso muito grande para os refugos da Libertadores. Então os times que estão jogando a Sul-Americana desde o início, eles acabam tendo um peso pequeno, porque eles estão se matando para 50% das vagas no mata-mata. Os outros 50% são os refugos da Libertadores. Eu acho que talvez os 8 da Libertadores poderiam entrar numa fase anterior, tipo um 16avos de final, então que são 32 times ali, vou pensar algum formato assim, em que eles entram numa outra fase, ou então os 8 times da Libertadores entram nas oitavas de final, mas eles se enfrentem.
por exemplo. Então daí, por exemplo, eles se enfrentam ali para sobrar 4, eles fazem uma repescagem ali para sobrar 4 e se integrar aos times da Sul-Americana, alguma coisa assim, para eles não ficarem tão pesados assim, né? Eu acho que vai ficar meio que na Copa do Brasil, que os times que estão jogando a Copa do Brasil desde o início, se matando ali, vão chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil, vão ver aquele batalhão de times vindo da Libertadores, vindo do campeonato que era regional, sei lá o que, e daí eles vão ficar ofuscados, quer dizer, aqueles times que ficaram se matando vão pegar uns gigantões ali e muitas vezes não sobrevivem. Eu acho que você tinha que dar mais chance aos times que estão no próprio torneio desde o início, tá? Até para mostrar que esse torneio é importante. Uma cornetadinha aqui. E depois eu faço a cornetada principal mais no final. Mas em geral eu gosto dessa mudança. Acho que ela é natural. Não tinha como evitar. Tinha que fazer isso. Tá? Tinha que fazer isso, porque era o único jeito de fazer a Sul-Americana crescer, acho que era uma medida necessária e boa no geral. Eu posso até ter discordância de uma coisa ou outra, mas no geral eu concordo com essa mudança. Por quê? A Sul-Americana é um torneio que no formato atual é muito difícil de convencer alguém ali a investir pesado nela, né? É difícil você... Como os times entram para jogar 2 jogos e podem cair fora, e é sorteio direto, você pode fazer 2 jogos e cair fora. Assim, você como time de futebol, vai investir pesado em montar um time na Sul-Americana? Não vale a pena, porque corre o risco, por mais que se você chegar lá na final você até ganha alguma coisa, você vai ganhar um dinheiro, você vai ganhar vaga no Mundial de Clubes, no novo Mundial de Clubes, né? Se você fica se matando ali, você chega lá, mas você não pode garantir que vai acontecer. Você tem garantido só 2 jogos. Daí vai que você no sorteio vai lá e dá azar, você pega um time muito forte. Ou você na primeira fase até sobrevive, mas aí na segunda fase você pega um time muito forte. Aí você fez 2 ou 4 jogos, muito pouco. 2 jogos só em casa, que você vai conseguir encher o estádio, sei lá. Não vai valer o investimento. E se não vale o investimento... Daí, por exemplo, Fortaleza foi lá, fez um duelo brilhante com o Independiente, e eu defendi, acho que o Fortaleza valeu muito a pena pro Fortaleza pegar o Independiente, mesmo tendo perdido, mas ter tido aquele confronto, aquela experiência daquele jogo lá, valeu mais do que qualquer coisa. Mas, pensando do ponto de vista do negócio, pro Fortaleza realmente não valia a pena. Você vai lá, pega o Independiente, você corre o risco de ser eliminado, e como foi? Mesmo até merecendo classificar, né? O Fortaleza mereceu ganhar, mas foi eliminado. O Goiás foi lá e foi desclassificado pelo Sol de América, né? Então, assim, não neste ano, no ano passado, o Bahia caiu pro Liverpool do Uruguai. Né? Por quê? Porque se de repente naquela semana você tá pensando em outra coisa, joga com um time meio misto, sei lá o quê, ou então tá meio desatento ali, perde o jogo, pronto. É mata-mata, né? O adversário fez um plano de jogo muito bom, deu sorte, o juiz não estava num dia bom ali, deu umas marcações erradas, e você perde, né? Então você não pode contar com aquele torneio, você não pode investir nele. À medida que você vai avançando, se você chegar longe, beleza, daí você começa a pensar em alguma coisa. E se o clube não pode fazer isso, a mídia menos ainda. Então, por exemplo, uma emissora quiser investir pesado na Sul-Americana, ela vai poder investir, ela vai fazer sentido para ela? Não faz, porque de repente uma emissora brasileira vai lá e investe pesado na Sul-Americana. Daí, por exemplo, ano passado o DAZN investiu, beleza, investiu pesado na Sul-Americana. O que aconteceu? O Fluminense, o Corinthians e o Atlético Mineiro foram avançando. Daí o Fluminense acabou parando no Corinthians, e depois o Corinthians e o Atlético foram até a semifinal. Beleza, você garantiu pelo menos 3 torcidas grandes, vendo o time avançar bastante, e sendo que 2 chegaram à semifinal. Só que a final, que poderia ser a grande apoteose, sei lá o que, né, com uma delas chegando, ou as 2 juntas chegando, os 2 times caíram, né? Daí já dá uma murchada. Este ano, por exemplo, se alguém investisse muito pesado ali para não, vamos investir, tudo que acontece, pum, todo mundo começa a cair, né? O Fortaleza cai para o Independiente, o Goiás cai para o Sol de América, bababá. Sobra quem? Acaba sobrando o Vasco e o Bahia. 2 grandes torcidas, beleza, 2 times com torcida, tem um apelo ali de público, tudo, mas é pouco. É pouco para você sustentar um investimento se você tá com um torneio exclusivo, você pode ter vários confrontos ali. E se de repente o sorteio vai lá e bota Goiás e Bahia chegando, se enfrentando nas oitavas ou nas quartas de final? Daí você só vai chegar na reta final do torneio com um time brasileiro. Tudo bem, vai ter o São Paulo agora, que provavelmente vai se integrar ao grupo da Sul-Americana ali como 3º colocado da sua chave na Libertadores. Eu imagino que São Paulo não vai perder do Binacional do Peru no Morumbi. Mas ainda assim é pouco, porque corre o risco desses times ficarem se cruzando, de um time brasileiro não chegar lá longe e tudo.
é arriscado, é pouco jogo, você tem pouca garantia de que você vai ter grandes jogos para passar no seu canal, na sua plataforma, sei lá onde quer que você passe os jogos. Com uma fase de grupo, você tem no mínimo garantido 6 jogos, né? Porque os times vão jogar pelo menos 6 jogos, sendo que um time brasileiro, quando joga uma fase de grupos, de uma Libertadores, de uma Sul-Americana, normalmente ele é candidato a classificar, ele está entre os favoritos da sua chave. Então, se você bota, por exemplo, nesse formato aí, 6 brasileiros garantidos na fase de grupos, você tem 6 brasileiros jogando 6 jogos cada um. Tá? Só aí são 36 jogos com times brasileiros, considerando que cada brasileiro fique numa chave diferente, né? Então quem tiver a Sul-Americana tem 36 jogos de brasileiros para passar. Pô, legal. Sendo que, fatalmente, alguns deles vão se classificar, vão passar de fase. Ainda que alguns tropecem, como só classifica um é um pouco mais difícil, mas é inevitável que dos 6, pelo menos uns 3 se classifiquem para as oitavas de final. E pode até vir mais um quarto brasileiro ali, vindo da terceira colocação da Libertadores. Ali você tem 4 nas oitavas. Você já tem alguma coisa mais legal. Então, você vai ter uma quantidade razoável de brasileiros no mata-mata, e você já teve ali vários jogando muitos jogos de fase de grupos. Você tem programação de TV. Programação de TV ou de streaming, sei lá, você tem programação para passar. Você tendo programação para passar, você consegue avisar o torcedor se mobiliza, se organiza, ele compra o seu produto, se for uma plataforma de streaming pago, ele compra, ele se programa para aquilo. Se for um canal de TV, você consegue, por exemplo, atrair um patrocinador legal, porque o patrocinador, são 36 jogos, então a minha marca vai ser exposta em 36 transmissões, que legal, clubes grandes do Brasil, beleza, entendeu? Então, é muito boa essa mudança do ponto de vista econômico. E eu acho que a Sul-Americana precisava disso. Tá? A Libertadores ela é muito mais importante que a Sul-Americana, claro. Mas ela tem essa vantagem. Os times investem nela. Por quê? Porque vale a pena. Você vai ter 6 jogos ali, no mínimo, se você chegar na fase de grupos, com 3 dele no seu estádio com casa lotada. Então você tem uma baita bilheteria ali. E se você é um clube brasileiro, você tem uma chance razoável de, no mínimo, nas oitavas de final chegar. Né? Então você pode até fazer uma projeção no começo do ano, uma projeção econômica de no mínimo nas oitavas eu chego. Então você pode até calcular que você vai ter uma premiação de oitavas de final, que você vai fazer 8 jogos e que você vai fazer 4 deles em casa com o estádio cheio. Pô, você já tem uma projeção. Quanto você ganha aí de bilheteria, de sei lá o que? Você convence o seu patrocinador, pô, vai expor sua marca, sei lá o que, em torneio internacional, dependendo da marca, se for uma marca que trabalha mais de um mercado, sei lá, por exemplo, aqui na camisa Atlético Paranaense que eu peguei aqui. Pra quem não sacou, são os brasileiros que ganharam a Sul-Americana aqui, né? A Philco. A Philco trabalha ali e de repente vende produtos ali, também tá interessado no mercado argentino. Chega lá, vamos para o nosso jogo a gente vai enfrentar um time da Argentina no nosso grupo também. Pô, que legal. Então a marca vai também mostrar na Argentina, não vai ser só no Brasil, né? Então você tem mais argumento ali para trabalhar. Na Libertadores você tem, na Sul-Americana você não tinha e vai passar a ter. Você não tem ainda e vai passar a ter. Então a mudança é boa. Agora, o essencial que eu acho que ainda falta para a Sul-Americana, e daí a culpa não é dela, a culpa é das Libertadores e não vai mudar. E não vai mudar, muita gente acha que não tem que mudar, eu acho que tem que mudar porque, sei lá, eu sou bobo, porque eu sou idealista, eu sou meio romântico às vezes, sou muito purista, sei lá o que, tá? Mas esse mundo capitalista, tudo não tem jeito, então assim, não vai mudar mesmo, tá? Então não tem esperança que mude. Tá. Mas a Libertadores virou um torneio muito Brasil e Argentina, né? Como essa Sul-Americana tem um formato que ele bota 6 do Brasil, 6 da Argentina e 2 só dos outros países, a Libertadores virou isso também, metendo o time do Brasil e da Argentina na Libertadores. O Corinthians foi 9º colocado brasileiro e tá jogando a Libertadores, foi 8º colocado no brasileiro e foi jogar a Libertadores esse ano, fazendo uma campanha ridícula no brasileiro do ano passado. Aquela campanha do Corinthians no brasileiro do ano passado não merecia ser premiada com uma vaga na Libertadores. Se a vaga da Libertadores chegou até aquela posição ali, é porque ela tá banalizada, qualquer um classifica. Maneira de dizer, né? Mas assim, times que não estão fazendo grandes campanhas estão conseguindo vaga. Ela deixa de ser um prêmio a algo especial. Ela passa a ser uma coisa com uma consequência natural de qualquer coisa. Então,
você bota tanto o time brasileiro e argentino na Libertadores, e você tá botando também muito de alguns outros países também. O que acontece? Se você vai botar o resto na Sul-Americana, a Sul-Americana começa a pegar resto demais. Eu até acho que o resto do Brasil e da Argentina é um resto legal, porque são países grandes, mais ricos, e que tem um futebol que produz uma quantidade muito maior de jogadores. Então, se você pegar o nono, décimo primeiro colocado do brasileiro ou do argentino, são ainda clubes interessantes, que são capazes de produzir jogos legais. Na Colômbia até acho que dá, porque também é um país que tem uma quantidade razoável de clubes grandes, clubes de tradição, é um país também muito populoso, então assim, muitos clubes ali são de cidades que eles acabam tendo muita torcida, tudo. Mas se você começar a fuçar muito em outros países, já não começa a ter tanto time bom. Então, se você já está dando 4 vagas na Libertadores para esses países, você pega o resto que só para a Sul-Americana, é muito fraco. Talvez valesse a pena enxugar a Libertadores, até para Brasil e Argentina acho que tinha que enxugar, tá? Enxugar a Libertadores, por exemplo, acaba com a pré-Libertadores, faz 32 times direto. Tá? Pega as 32 vagas e distribui ali, dá 4 para o Brasil, 4 para a Argentina, sei lá quantas vagas para os outros países. Você pode fazer por ranking também, então você pode fazer um ranking ali que os países que estão jogando melhor ganham uma vaga só, os que estão jogando melhor ganham 2 ou 3, sei lá o que, mais uma para o campeão do ano anterior da Libertadores, mais uma para o campeão anterior da Sul-Americana e pronto. Você faz ali. Você pode até no máximo fazer uma fase preliminar da Libertadores ali entre os times dos outros países ali para depurar alguma coisinha ali. Mas aí, se você dá uma limpada na Libertadores, você começa a jogar mais time interessante para a Sul-Americana. E você não tira a qualidade da Libertadores. Na verdade, você ganha em qualidade da Libertadores porque você dá uma limpada nela, que ela tá com muito time que talvez não merecesse estar lá. E daí você dá uma limpada e joga mais time legal na Sul-Americana e os dois torneios se tornam mais interessantes. Mas a Conmebol não vai fazer isso. Por quê? Porque ela tem interesse em inchar a Libertadores e vender uma ideia de que tem 8 brasileiros jogando na Libertadores, né? Independentemente do que eles tenham feito no ano anterior, né? Então, vai continuar assim. E a Sul-Americana, aqui no Brasil, por exemplo, não é prêmio de quase nada. Você escapa do rebaixamento e ganha a Sul-Americana. Teve ano que assim, tem os 4 rebaixados, 2 times no meio e o resto é Sul-Americana já. Sul-Americana ou Libertadores. Então, assim, você não briga para conquistá-la. Isso é importante, você ter uma sensação que aquilo é uma premiação por uma boa campanha no anterior. Você brigar por essa vaga. Então, se você enxugasse as duas competições, talvez a Sul-Americana pegasse, assim, sei lá, o 7º, 8º, 9º e 10º do brasileiro, por exemplo. Pô, no mínimo você tem que ficar na primeira metade da tabela. Então você tem que brigar por alguma coisa ali, né? Pra não ficar no limbo. O limbo se torna uma área meio grande ali entre o rebaixamento e a Sul-Americana. Hoje não, qualquer um vai. Então, acho que isso é um problema da Copa Sul-Americana, que independentemente de formato, tudo, o formato vai melhorar muita coisa, mas não melhora o fato de que ela continua dando o espaço para muito time fraco que não conquistou aquela vaga. A vaga caiu no colo, porque fez uma campanha mediana ali, mas pô, caiu uma Sul-Americana ali no meio, né? Então, assim, não é uma conquista, não é uma premiação. E eu acho que a Sul-Americana tinha que ser uma premiação, tá? Mas isso daí é uma cornetada minha, eu sou meio romântico ali, meio velha guarda em alguns aspectos ali. Eu acho que as competições internacionais, elas têm que ser internacionais, você tem que ter essa experiência de jogar com times de vários países. A Libertadores hoje, nas quartas de final, praticamente só Brasil e Argentina há alguns anos, desde que os mexicanos saíram da Libertadores, porque a Conmebol mudou o formato e não deu mais para encaixar, e depois não aceitaram de volta. As quartas de final só tem Brasil e Argentina e um intruso de outro país, né? E aí, pra mim, isso não tem cara de competição internacional. Competição internacional tem que ter uns caras da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai ali no meio, né? Tudo bem, tá? Mas é isso. Então, se você gostou do vídeo, dá joinha. Não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. E lembrando de novo, tá? Que eu tô testando um novo formato aqui de anúncios, né? Porque tava tendo muita... O YouTube deu uma aumentada nos anúncios, né? Na quantidade de anúncios. Então deu uma mudada no formato, né? Então tô deixando um anúncio fixo no começo, um anúncio fixo no final do vídeo. No meio do vídeo, acho que não tá entrando vídeo nenhum. Propaganda nenhuma. Se tá entrando só aqueles bannerzinhos que aparece aqui embaixo, assim, né? Vou ver se isso não afeta muito a monetização. E também se vocês agradam vocês. Então coloque nos comentários se vocês gostaram do formato. Vou tentar achar um meio termo legal ali, porque eu também não acho que é legal também ficar interrompendo o comentário toda metendo um monte de vídeo aqui, tá bom?